Segunda carta de Paulo aos Coríntios, tema escolhido pelas nossas irmãs. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. Assim está escrito: mas graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Amém? Podeis tomar os vossos assentos, por gentileza. Meus irmãos, o apóstolo Paulo escreveu 2 cartas endereçadas à igreja que estava em Corinto. Bem, antes de adentrarmos profundamente no assunto, eu quero fazer aqui uma distinção entre Corinto e Coríntios. Quando Paulo escreveu aos irmãos que estavam em Corinto, Corinto era uma cidade que fazia parte da Grécia, cuja era próxima de Atenas. Então, a cidade se chamava Corinto. Porém, lá o Senhor estabeleceu uma igreja, esta igreja, os irmãos que compunham esta igreja, os membros desta igreja, foram chamados de coríntios. Não é Coríntias. Não tem nem como brincar aqui com a palavra, porque é coríntios, irmãos que habitavam na cidade de Corinto. Bem, o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem, ficou naquela cidade por 18 meses. E ele havia passeado por toda a Grécia, pregando o evangelho até chegar na cidade de Corinto. É verdade que toda a Grécia estava envolvida com 3 questões que me chamam a atenção: cultura, filosofia e espiritualidade. Toda a Grécia estava envolvida com cultura, filosofia e espiritualidade. Quando nós passamos a analisar essas 3 expressões, percebemos que a força romana, ou a grande força bélica romana, conquistou as nações com o seu poder, conquistou na força, na marra, mas eles não conseguiram conquistar o contexto filosófico, cultural e espiritual dos gregos. Porque foi lá que nasceu as grandes filosofias daquela época. Se você for hoje em qualquer biblioteca, você vai encontrar lá livros que foram narrados por Platão, Aristóteles, Epicuro e outros grandes filósofos que sobressaíram sobre as filosofias das nações naquele tempo primitivo. Bem, a Grécia ficou conhecida por sua cultura
helênica. A Grécia ficou conhecida pelos estoicos, aqueles que divulgavam o que ouviam, aqueles que transportavam notícias por todos os dias, para que essas notícias pudessem chegar em todas as nações. Quando Paulo começou a passear, quando Paulo, debaixo da sua missão, começou a andar por todas as cidades gregas, ele entendeu que havia uma necessidade de orientar a igreja que já estava estabelecida na Grécia, principalmente na cidade de Corinto, a qual igreja estava dentro de conceitos filosóficos, culturais, espirituais, em que, oprimida, precisava dar uma resposta para a sociedade daquela época, mostrando que o cristianismo era diferente. Paulo, então, escreve 2 cartas e orienta aquela igreja como a igreja deveria se comportar, de fato, como igreja, e como a igreja deveria se comportar como igreja naquele mundo primitivo, naquele mundo pecaminoso. Ou seja, a igreja se comportando dentro das suas 4 paredes e a igreja se comportando fora das 4 paredes. Paulo, então, está orientando a igreja que estava em Corinto. Me parece que tanto a primeira carta como a segunda carta, elas poderiam ser chamadas de cartas em defesa da fé. Paulo está defendendo a fé em Cristo Jesus a propósito de combater toda falsa filosofia, toda falsa cultura e toda falsa espiritualidade. Paulo está demarcando limites entre a igreja e o mundo e a igreja. Paulo está instruindo a igreja que, uma vez salvos em Cristo Jesus, não poderiam os coríntios viver da forma que eles viviam antigamente, pois a graça manifesta através de Jesus Cristo os faziam triunfar sobre o pecado naquela época, fazendo deles a igreja, o povo separado de Deus. Por gentileza, entenda que, quando Paulo escreve no capítulo 2, no verso 14, da sua segunda carta, mas a graça de Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, a graça de Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo. Paulo está falando que a graça de Deus, ela nos faz triunfar em Cristo. A pergunta é, triunfar sobre o quê? Porque triunfo quer dizer vitória. Então, triunfar sobre o quê? O triunfo é sinônimo de vitória. Então, Paulo está dizendo que a graça, o favor que nós não merecíamos, mas a nós foi imputado, nos faz triunfar, nos faz ter vitória. Não só eu, como a maioria dos teólogos, entendem e compreendem que o apóstolo Paulo estava falando dos ardis de Satanás, cuja a igreja estava sendo atacada, não só ela, como ele também, e você pode ver isso no verso de número 11, 12 e sua sequência. Paulo nos está dando um contexto que ele e a igreja estavam sendo atacados, e ele e a igreja precisavam dar uma resposta para aquele mundo. Paulo, então, admite
que a vitória da igreja não vinha do poder intelectual, financeiro, cultural, filosófico ou espiritual. A vitória dele não vinha dele mesmo, mas a vitória tanto dele como da igreja vinha de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque era o Senhor que fazia ele e a igreja triunfar. Pelo amor de Deus, não se escandalize com algumas coisas que irei falar a partir de agora. Até porque nós somos crentes em Cristo Jesus. E eu não vim aqui para passear, nem contar lorotas em cima dessa tribuna, e nem tampouco dizer que o iPhone 13 é melhor do que o 14. Eu vim aqui pregar Bíblia. Porque eu acredito que há poder na palavra de Deus. Se tem alguém comigo, se manifeste, por favor. Bem, é necessário entender que Paulo estava orientando a igreja sobre uma série de ensinos que iria contra os valores imorais daquela sociedade. Entre o comportamento moral e o comportamento imoral, Paulo estava fazendo uma distinção, mostrando aos irmãos que havia um comportamento moral estabelecido por Deus e um comportamento imoral estabelecido pelo diabo. Paulo queria mostrar que a igreja anda na contramão da sociedade. Sociedade esta imoral. E por esta razão, sempre haverá uma batalha de valores. Porque os valores que este mundo defende, a igreja não defende. A igreja é oposição aos valores imorais. E a igreja é situação quando se trata dos valores morais. A igreja não negocia valores morais. Pelo menos a verdadeira igreja não negocia valores morais. Se tem igrejas negociando, não são igrejas. São comunidades. São ajuntamentos. Podem ser qualquer coisa, menos igreja. Nós, como o apóstolo Paulo e a igreja de Corinto, enfrentamos uma batalha. Que batalha é essa? Batalha contra os valores imorais. E eu vou lhe dizer uma coisa: Deus dará graça à igreja no século 21, e nós não seremos derrotados. Porque o mesmo Deus que deu graça ao apóstolo Paulo e deu graça à igreja em Corinto, é o Deus que dá graça à igreja atual para triunfar. Paulo deixa claro aos coríntios que a igreja não abrirá mão dos seus valores morais. Agora me posiciono. Se é para deixar a igreja igual ao mundo, a fim de atrair pessoas, é melhor abrir um boteco. Porque se não há diferença entre nós e eles, aí nós não somos igreja. Se nós não regozijarmos por sermos perseguidos, nós não somos igreja. Se nós não formos presos, caluniados, feridos, xingados, maltratados, nós não somos igreja.
A igreja de Cristo é oposição a tudo quanto aí fora está. E por isso, não espere amizade com o mundo, espere guerra. Eu sei que nós estamos vivendo uma época que tipos de mensagem doutrinárias como essa é atípica para algumas pessoas. Até porque nós estamos vivendo uma geração do todos, todas e todes. Porque tem todes no nosso meio também. Quando eu me refiro à igreja e saudo a todos, eu não estou aqui de nenhuma forma excluindo as mulheres. Como a palavra todos vem do latim, ela está incluindo os dois gêneros. XX mulher e XY homem. Se eu disser a paz do Senhor a todos e a todas, eu estou cometendo uma redundância, uma repetição inválida. E se eu disser todes, eu sou um imbecil. Porque não existe todes. Mas há uma influência de uma parte dos evangélicos querendo abrir a porta para o pecado. Mas a verdadeira igreja vai triunfar em nome de Jesus de Nazaré. Percebam? Não há como negociar valores. São inegociáveis. Esses valores são valores bíblicos. São valores doutrinários. São ensinos que ficaram para nos exortar, corrigir e consolar. Porque toda a palavra de Deus é proveitosa para isso fazer. Quais os valores morais que a igreja defende? Um só Deus. Família, homem, mulher e sua prole. A Bíblia como nossa regra de fé. Justiça e juízo. Esses 5 pontos, dos 20 pontos que eu levantei, porque eu não posso aqui detalhar cada um devido ao horário, mas esses 5 pilares, um só Deus, família, homem, mulher, prole, a Bíblia como nossa regra de fé, justiça e juízo, é o que sustenta uma sociedade. E se isso for perdido, a sociedade se tornará totalmente imoral. Por isso que a igreja segue como uma resistência. Advirto a todos os que me ouvem. Eu não tenho nenhum problema com a turma LGBTQIA+. Nenhum. Mas não venha me dizer que existe gênero indefinido, fluido, que o cabra não é homem, nem é mulher, nem é mulher, nem homem. Seria o que então? Não venham me dizer que a Bíblia precisa ser reescrita ou atualizada. A Bíblia nunca foi desatualizada. Quem precisa ser atualizado é quem lê a palavra de Deus.
Há uma força motriz querendo negar a existência de Deus e tornar o nosso país um país ateu. Aonde Deus não governa. Há muitos lugares no nosso Brasil que a justiça brasileira já proibiu de colocar a cruz e já proibiu de abrir a sessão em nome de Deus ou ler um texto bíblico. Em muitas escolas da nossa nação estão tirando da biblioteca a Bíblia Sagrada porque dizem que o Brasil é laico. O Brasil é laico, mas não é, escute, não é ateu. Em muitos lugares da nossa nação, está se proibindo de falar de Deus em praça pública com o som ligado. Promotores estão autorizando, juízes estão autorizando que não se fale de Deus usando som. Querem tirar Deus, querem tirar a família, querem tirar a Bíblia, querem tirar a justiça, porque nós estamos vivendo em uma sociedade que a justiça se tornou injustiça, e a Bíblia diz: bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Mas também querem tirar o juízo, porque a Bíblia, além de ser um livro que fala a respeito de céu, também mostra o juízo, revelando o inferno. Permitam-me dizer, a igreja está sofrendo ataques diários a leis que estão sendo preparadas para calar a igreja. Enquanto a igreja está dormindo um sono profundo, o diabo está trabalhando para destruir a igreja. Na minha época de jovens, isso há 23 anos atrás, não se ouvia falar de tanta imoralidade como nós estamos vivenciando agora. Você vai em um shopping com o seu filho pequeno e você tem que tapar os olhos do seu filho porque há dois machos se beijando ou duas fêmeas se beijando. Se você falar alguma coisa, você vai para a cadeia. Você é processado. Na parada gay em São Paulo, 3 milhões de homossexuais saem gritando: não nos envergonhamos. E a moda agora é calar a igreja. Eu estou sofrendo 16 processos. Desses 16 processos, eu já ganhei quase todos, só faltam 6. Pasmem o que está acontecendo. Eu pregando sobre Romanos capítulo 1, verso 23 e sua sequência, onde a Bíblia condena a homossexualidade. Um cidadão de São Paulo que eu nem conheço, assistindo a minha live, me leva na justiça. Olha o que o advogado escreveu. O culto é inviolável, o local do culto é inviolável, mas a internet pode ser violada. Por isso, ele me processou civilmente e criminalmente, equiparando o crime de homofobia a racismo, pedindo 8 anos de cadeia para mim, um pastor. Essa sociedade que não suporta a verdade, que não suporta um casal ter filhos, e a mulher pegar na mão do marido, e o marido pegar na mão da criança, e vir a um culto adorar a um Deus. Essa sociedade
que nos chamam de loucos, que nos chamam de quadrados, que dizem que são da paz, mas querem calar parte da população brasileira. Querem calar a igreja porque acham que nós somos retrógrados, que nós somos cafonas. Eu quero lhe dar uma resposta. Nós podemos até ser cafona, mas nós servimos um Deus que tem poder nos céus e na terra. Nós podemos até ser cafona, mas nossos filhos vão crescendo dentro da igreja, depois se tornam missionários, pastores, evangelistas, e não estão na Cracolândia usando crack. Nós podemos até ser cafona, mas quando esse povo canta, a presença de Deus abaixa. Nós podemos até ser cafona, mas quando eles não conseguem tirar um demônio que se apoderou da vida de alguém, vai bater na porta de um crente que malemar conhece a língua portuguesa, mas conhece o céu do lado de dentro. Eu quero mandar um recado para o inferno. Jesus disse: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Se o diabo está achando que vai calar essa igreja, a resposta está aqui nessa noite. Pelo amor de Deus, não se escandalize. Há um só Deus. Porque fora disso, Paulo já combatia a idolatria lá. Não existe outro Deus a não ser o nosso Deus. E aqui eu estou definindo Deus como Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Não existe outro Deus. Paulo encontra uma sociedade idólatra. Nós encontramos uma sociedade idólatra. E o que fazer? O que é idolatria? Substantivo feminino. Culto prestado a ídolos. E se fosse só nesse parâmetro, mas a Bíblia também diz: culto a homens, idolatria. O que é culto? Substantivo masculino. Liturgia da religião, conjunto de atitudes e ritos que definem a quem você adora. Existem dois níveis para a palavra idolatria: culto prestado a ídolos, a imagens, e cultos prestados a homens. Eu não estou aqui para ofender a fé de ninguém. Eu estou pregando o que diz a Bíblia. Essa questão da idolatria já é muito antiga. Desde os tempos primitivos. Em Êxodo capítulo 20, verso 3 e 4, Deus já falava contra ela quando disse: não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo de imagem ou de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas, ou debaixo das águas. Mandamento. E mandamento não se discute. Foram escritos nas tábuas da lei. Idolatria. Na época do apóstolo Paulo, os deuses pagãos comandavam. Veja, tinha Afrodite, a deusa da beleza e do amor. Tinha Apolo, o deus do sol. Tinha Ares, o deus da guerra. Tinha Artemis, a deusa da caça. Tinha Atena, a deusa da sabedoria. Tinha Dionísio, o deus da festa, do vinho e dos prazeres. Tinha Zeus, o deus dos deuses. Tinha Temis, deusa das leis. Então, essa conjunção era tamanha
que quando Paulo chegou em Atenas, ele fez um discurso, em Atos capítulo 17, verso 15 a 23. Ele vai até um lugar chamado Areópago, porque enquanto ele esperava Silas e Timóteo, ele começou a andar por Atenas e viu a idolatria tamanha daquele povo, que isso o escandalizou. Paulo então chega em um Areópago. Naquele Areópago haviam altares. Sobre os altares estavam deuses como Poseidon, o deus da água, Afrodite, Vênus. Mas entre eles havia um altar, e sobre o altar não havia nada. Mas na lápide do altar estava escrito: ao Deus desconhecido. Paulo, olhando para aquilo, ele não ficou calado. Eu não quero ofender a fé de ninguém. Pregar contra idolatria vai perder a amizade. Paulo levantou a voz e disse: o Deus desconhecido, esse que vós honrais e não conhece, é o que eu vou falar sobre ele agora. Gente, a igreja precisa voltar a pregar sobre doutrina. É só bênção, 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 amém. Mas a maior bênção já foi a redenção, a salvação. Nós estamos em guerra. É só revelação de placa de carro. Tem irmão que parece um mendigo espiritual. Ele, em vez de vir ao culto adorar, ele fica lá. Será que o pastor vai falar meu nome? Será que ele vai adivinhar minha RG? Eu não sou vidente. Eu sou ministro da palavra. Ah, mas eu tenho problema, eu também tenho. Jesus disse: quem quer me seguir, cada dia tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Quem disse para você que ser crente seria um mar de rosa? Tem alguém vivo aí comigo? Eu imagino se Paulo tivesse os pergaminhos de Isaías na mão, porque eu li o discurso. Agora você imagine Paulo abrindo Isaías 64 e falando do único Deus a ser adorado. Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. E se ele abrisse o textuário dos judeus, no capítulo 40, a partir do verso 12, até o 31 de Isaías. E eu só fico aqui. Quem mediu na concha da sua mão as águas? Se eu pegar esse copo aqui e derramar aqui, vai vazar. Agora Deus pega todos os mares que tem na terra, todas as fontes e rios, e coloca na concha da sua mão e não derrama uma gota d'água. Como não adorar esse Deus aqui nessa noite? Olha o que Isaías diz: e tomou a medida dos céus a palmos. Eu ando muito de avião, e por isso teve uma época que eu abaixei um programinha que dá para ver todas as aeronaves que estão por aí. E o céu, mais parece que não tem espaço, de tantas aeronaves que tem. Mas nenhum se choca com o outro, tamanho é o céu. Aí Deus vem e diz: eu vou medir o céu. Você vai ficar de boca fechada diante desse Deus. E recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes e outeiros em balança de precisão. Sabe
essa balança que pesa ouro, grama, Deus pegou todos os montes e outeiros, colocou em cima dela e diz: pesa tanto. É a balança de Deus. É esse Deus que vai te batizar. É esse Deus que tem poder de encontrar a célula cancerígena e queimá-la agora. É esse Deus que, enquanto você adora aqui, Ele visita o hospital. Porque Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não adoramos a outro Deus. Rapaz, eu fico angustiado quando chega no mês de junho e julho. Porque o Brasil canonizou 53 santos. Entre eles, Santo Antônio, São Pedro e São João Batista. E tem uma festa chamada Festa Junina. Festa que homenageia estes 3 santos. Aí o povo que se diz povo de Deus corta bandeirinhas, se vestem de xadrez, fazem fogueira gospel, quentão, porque muda o nome de crentão para crentão. Veste os próprios filhos, para que o filho não passe vergonha na escola, para que os amiguinhos dele digam assim: não, ele não tem nada a ver com o cristianismo, o crente é só lá dentro da igreja. Não existe festa junina gospel, é mentira do diabo. Não existe arraiá gospel. Ou você é crente ou você não é. Ou você é adorador de santo ou você é adorador do santo chamado Jesus Cristo de Nazaré. Olha que Paulo disse na carta aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 6, verso 14 a 16: não vos prendais a julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Ou que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como disse Deus: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. A igreja não precisa de festa junina gospel, a igreja precisa de poder de Deus para expulsar demônios. Olha o que a Bíblia diz, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre os homens, Jesus Cristo, o homem. O rapaz da mídia aí, me ajuda aí. Coloque para mim o Salmo 115, o verso 4 ao verso 8. Eu quero fazer um coral com a noiva do Cordeiro aqui nessa noite. Vamos lá todos juntos? Leiam comigo. 1, 2, 3 e... Os filhos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam.
Torna-se semelhante a ele. Não cheira, não fala, não vê, não anda. Se eu for transferir isso aqui para um contexto espiritual, não sente nada, não adora nada, não vê nada, não pega nada, porque é igual eles. Isso aqui eu não posso deixar passar. Eu moro no litoral. E lá no litoral tem uma tal de Iemanjá. No tempo da pesca, eu arrumo confusão lá. Porque os cabras montam um palco para Iemanjá em cima de uma boia, bota a estátua em cima e empurra para o mar. Aí solta oferenda. O sol vai batendo, acaba a festa, murcha, ela vai parar lá debaixo da água. Se você mergulhar, você vai encontrar várias estátuas lá. Agora Jesus. Os discípulos estão em apuro, o mar está açoitando o barquinho. Jesus desce do monte e vem. Quando ele vem, ele não precisou de barco, não precisou de boia. Ele pisou na água e veio andando por cima dela. Receba o que eu estou recebendo aí. Essa sociedade precisa saber que há só um Deus que é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Se você viajar para Israel e for no túmulo de Jesus e encontrar restos mortais, eu paro de pregar o evangelho. Porque nem a morte conseguiu resistir ele. A único Deus, ele recebe adoração, mas existe um culto também formalizado aos homens. Você já deve ter ouvido isso. Quem é seu ídolo? Aí a turma descrente diz assim: é Romário. Porque Romário disse: Deus é 10, mas eu sou 11. Romário vai morrer. Aí eu quero ver quem é o 11. Deus não morre. Quem é seu ídolo? Ronaldo Dentuço. Para as irmãzetes, por aí, quem é seu ídolo? Gustavo Lima. Quem é seu ídolo? Roberto Carlos. Quem é seu ídolo? Ayrton Senna. Aí se alguém perguntar: e quem é meu ídolo? Eu sempre respondo: eu só presto culto a um. A Deus. O resto são tudo servo. Tem gente que entra aqui dentro, ou entra dentro das nossas igrejas, porque eu também sou pastor, e vem lá de fora e acha-se o último biscoito do pacote. Lá fora eu sou juiz. Aí entra com o nariz. Ele nasceu em São Paulo igual eu nasci. Tem um sotaque paranaense porque eu já estou lá há 30 anos. Já falo leite quente. Mas quando eu estava aqui em São Paulo, eu falo a gente. A gente. O cabra nunca foi no Rio de Janeiro, pega a palavra e diz: a paz do Senhor Jesus Cristo. Deixa de ser besta, rapaz. Deus quer te usar do jeito que você é. Se fosse para imitar os outros, Deus não tinha te colocado na posição que te colocou. Você é uma voz, não é um eco. Mas entra aqui e acha-se o último biscoito do pacote. Aí pregou, Jesus batizou com o Espírito Santo, aí ele já quer culto. Você viu? Que mensagem que eu preguei. Peito saindo do terno. Preguei demais.
Eu quebro tudo quando eu prego. Se for na minha igreja, eu te expulso. Porque não vai quebrar nada. Quando vai ensinar na escola dominical, coloca lá no cartaz, hoje sou eu. Quando não vai ensinar, não aparece no culto, não aparece na escola. Só aparece o dia que vai falar no microfone. Eu vou dar um microfone para você dar glória então. Não é qualquer um que me faz dar glória a Deus. Quem disse que eu vim fazer você dar glória a Deus? Glória a Deus é uma questão de reverência, de exaltação a Ele. Está se achando quem? Hoje chega no nosso meio, pessoas que estavam no mundo, se converteram, tinham fama, e quando entra no nosso culto, os irmãos não dão paz. O cabra vai pegar, fica um monte de tiete lá na frente. Vai adorar a Deus. Ai, fulano, beltano vai cantar. Se tu vai a um culto só porque tem um pastor, ou um pregador de fama, ou alguém que é famoso, você está indo a cultuar ao homem. Quem vai no culto, independente de quem prega, quem canta, você vai para adorar. Esses dias eu estive pregando num lugar. Chegou uma cantora com 4 seguranças. E os irmãos. Eu entrei miserável, não tirou uma foto minha, né? A mulher cantou, choveu de gente na frente, tirando foto. Quando eu fui pregar, começou a se levantar o povo e ir embora. Aí eu fui obrigado a dizer, irmãos, aqueles que vieram adorar a cantora, já pode sair com ela. Agora, quem veio aqui para adorar a Deus, vai ouvir o que Deus tem para falar. Porque quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não diz a qualquer um, à igreja. Você quer ver como eu e você não valemos nada? Só a misericórdia de Deus e a graça nas nossas vidas que nos faz triunfar? Deixa você estiver numa pista e te dá uma dor de barriga e não tiver nada perto. Tu vai se retorcer e vai orar, Jeová, me ajuda. Não adianta ser doutor, não adianta ser juiz, não adianta ser advogado, não adianta nada. Aqui dentro você é servo. Jesus disse, quem quer ser o maior, no meio de vós, seja o menor. Deixa eu tentar finalizar isso aqui para entrar no final da minha mensagem. Lá também, dentro dessa questão, a idolatria humana focalizava-se no homem como centro. Eu sou, eu faço, eu posso. E o único eu que disse na Bíblia que foi Deus. Se é uma coisa que nós podemos dizer que nós não somos, e Ele é. O próprio João Batista diz que Ele cresça e eu diminua. Cantou bem, cantei. É para Ele. Pregou, a mensagem é dele. Aleluia. Adorou, é privilégio dele para você. Mas eu vou pro fim, porque o tempo foi embora. Desses 5 pilares, há um só Deus. E aqui eu vou. Família, homem, mulher e prole. Quando eu casei com aquela mulher que eu coloquei no meu nome ali, que nem diz o pastor Isaías, ela recebeu o nome Pimenta. Tem uns engraçadinhos aí, diz, senhor é ardido, hein? Eu digo, não filho, eu sou pimenta do reino do céu.
Eu casei com aquela mulher ali, aí Deus nos deu uma menina, prole. Eu, minha esposa e a prole. Família. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, deixará o homem pai e mãe e unir-se a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Eu quero pegar os engraçadinhos de plantão que querem transtornar as verdades bíblicas mentindo e falando que a Bíblia não diz, porque a Bíblia não diz. Lá em Gênesis, no capítulo de número 1, a Bíblia diz assim, verso de número 1, 27 e 28. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E Deus o criou. Macho e fêmea os criou, colocou no plural. Não vem? Não, no mesmo corpo Deus colocou homem e mulher. Você não sabe ler português, não? Olha o que diz. A imagem de Deus o criou, homem. Aí depois, macho e fêmea os criou. Macho e fêmea, separou, plural, não singular. Ai, mas tem muito gênero hoje, só tem 2, macho e fêmea. Até as tomadas dessa igreja, tem a fêmea e o macho. E se você botar 2 machos, não encaixa, e botar 2 fêmeas, não encaixa. Deus não faz gambiarra. Ah, mas o senhor é preconceituoso. Eu não sou preconceituoso, eu tenho conceito bíblico. Preconceito é falar de algo que você não tem conhecimento. Eu tenho conhecimento porque a Bíblia condena. Rapaz, a natureza biológica do macho é diferente da mulher. Só na biologia, ó. O bicho é bruto. E é por isso que a Bíblia diz assim, a mulher deve ter primazia dentro do contexto do relacionamento, porque o homem é a cabeça da mulher, assim como a igreja, o Cristo é a cabeça da igreja, mas o homem tem que tratar a mulher com primazia. Isso que Paulo quis dizer. O que ele quis dizer é isso. Você está lá numa praça pública, aparece um leão, está você e sua mulher, o leão vai devorar alguém, você se joga na frente do leão. O homem. Eu não entendi a risada. Eu não entendi o barulho no arraial. Essa risada está dizendo assim que você vai pegar sua mulher e vai... Leão, leve ela para Jerusalém. A Bíblia diz que a mulher é o vaso mais frágil. Então, conceituando, o homem biblicamente é autoridade. Efésios 5:23, porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, o qual ele é o salvador. Ele é o salvador da mulher. Efésios 5:25, maridos, cada um de vós amai a vossa mulher, não é as vossas, é só uma. Assim como Cristo amou a igreja e sacrificou-se por ela. Está entendendo, marido? Agora tem umas irmãs feministas. E eu quero mandar um recado para as feministas aí. Deus te criou da costela para ficar ao lado. Isso se chama equilíbrio biologicamente. Porque primeiro foi criado o homem, para depois a mulher. Pronto, a turma feminista agora me mata. A mulher é equilíbrio, olha o que a Bíblia diz. As mulheres idosas, porque agora tem umas... Tinha as piriguetes, agora tem as coroetes.
Olha o arraial de novo. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, nem dadas ao vinho, mestras no bem, para ensinarem as mulheres mais novas a serem prudentes, amáveis aos seus maridos e cuidadoras dos seus filhos, boas donas de casas, moderadas, a fim de alegrar e agradar a Deus e ao seu marido. Pronto, as feministas, acabou. Vamos escrever a Bíblia de novo. Olha o que a Bíblia diz para as mulheres. Provérbios 21:9. É melhor morar só no fundo de um quintal do que dentro de uma mansão com uma mulher murmuradora e briguenta. Tem alguma mulher briguenta aqui? Levanta a mão. Tem não. Olha o arraial de novo se manifestando. Deus vai falando e vai tirando tudo para fora que tem dentro, né? É interessante a palavra. E os pais, em relação aos filhos, Efésios 6:4. Vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor, caminhando-os e encaminhando para que sejam servos. Qual é o dever dos filhos? Efésios 6:2. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Eu não quero saber o que a sociedade está falando. Eu não sou guiado pela sociedade. Eu sou guiado pela Bíblia, pelos valores morais. Encerro minha pregação agora, porque não vai dar tempo de falar sobre os outros tópicos. Aí vem uma sociedade dizer assim: não, agora tem todo tipo de família. Não tem não. Não, macho com macho é família. Não é, é gambiarra, é par. Eita Deus. Mulher com mulher é família. Também não é. Quer ver uma coisa? Termino. Assim como Paulo combatia, a igreja está combatendo. Eu conto isso porque isso edifica. Eu sofri um processo por homofobia, né? Eu pregando, me processou. Tá. Aí eu apareci na frente do juiz. Cheguei na frente do juiz com o meu advogado. A turma LGBTQIA+, e agora mais alguma coisa, porque botaram até na bandeira uma cor marrom lá que eu não sei o que significa, diz que é por causa dos negros e não tem nada a ver com... né? Mas... E dizendo logo que nós amamos os homossexuais, mas condenamos a prática. Chegar um homossexual aqui deve ser bem tratado, mas a prática tem que ser condenada. Aí, tá. Diante do juiz, o juiz olhou para mim e disse: senhor Fábio, com que autoridade o senhor pregou contra os homossexuais? Olhei para ele e disse: eu não preguei contra os homossexuais, eu preguei contra a prática. Aí ele: então vou reformular a pergunta. Com que autoridade o senhor pregou contra a prática homossexual? Aí eu estava com essa Bíblia aqui, ó, velhinha, mas... falei, com a autoridade que está nesse livro. Ele olhou para mim e disse: mas está escrito na Bíblia? Eu disse assim: eu posso ler? Falou: não fui eu que escrevi, está na Bíblia. E quem me chamou me mandou pregar. E disse: se eu não pregar, eu vou ter problema com ele. Então eu vou ter que pregar. Aí eu abri a Bíblia, Romanos capítulo de número 1. E comecei a ler a partir do verso 25. E mudaram a verdade de Deus em mentira. E honraram e serviram a criatura no lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, e até as mulheres mudaram o uso natural ao contrário da natureza. Por quê? Qual é a natureza? Homem com mulher. Mulher
pelo que Deus abandonou. Então eles estão abandonados, porque eles quiseram. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, inflamaram a sua sensualidade uns para com os outros, cometendo pecado. Não adianta. Ah, mas meu filho é homossexual. Deus tem poder de libertá-lo, sim. Essa mídia lacradora que fica, não é doença, é pecado. É vício. Mas Jesus tem poder. E se tem alguém aqui que o seu filho, a sua filha está presa, há poder para libertar, sim, creia no Evangelho. E ela continua a dizer, eles não se importaram em ter conhecimento da verdade, por isso Deus entregou a um sentimento pervertido para fazer as coisas que eles queriam. Estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, inveja, murmuração. E fui lendo. Mas quando chegou no verso 32, aí o negócio pegou. Olha isso aqui. Embora tenham conhecimento da justiça de Deus, dignos de morte espiritual, são os que tais coisas praticam. Não só os que praticam, mas também aqueles que concordam com a prática. O juiz estalou 2 olhos assim. Não tenho mais nenhuma pergunta para fazer para o senhor. Vai falar o quê? Eu não sei porque quando o pastor é chamado na televisão, vai discutir com os camaradas sobre biologia. Eu não sou biólogo, eu sou pastor. Ah, vou discutir física, eu vou discutir Bíblia. Se vir com a Bíblia, meu irmão, isso aqui é espada e escudo. Com a espada eu ataco e com o escudo eu defendo. Eu não estou aqui em meu nome, eu estou aqui em nome de Jesus. Eu não estou pregando o que eu quero, estou pregando o que está escrito na palavra. Ó, 2 anos depois se passou, chegou a sentença. Eu só lembro desse trecho aqui. Estava escrito assim. É impossível condenar o senhor Fábio de Oliveira Pimenta. Porque para condená-lo, eu teria que condenar o autor da Bíblia Sagrada. Quem é o autor da Bíblia Sagrada? Quem é? Quem é? João disse, seus olhos eram como chama de fogo, seu cabelo como a branca lã, estava vestido de linho fino, a sua sandália de latão reluzente, que brilha diante do sol, uma espada de 2 gumes sai da sua boca, e na sua coxa está escrito, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Abra a tua boca para adorar Ele, abra. Aqui está uma igreja que não se curva. Os nossos valores não podem serem jogados no lixo. Meu Deus, aonde houver uma boca aberta, uma mão levantada, receba a autoridade do Espírito de Deus. Remai, tocalabaia. Eu repreendo todos os ardis de Satanás contra esta família, contra esta igreja, contra esta casa. Deus vai fazer você triunfar, porque é pela graça de Deus que você vai vencer. Quer ver que extraordinário? Eu estava no sofá da minha casa, terminei a pregação. E Deus disse ao meu coração, meu filho, por onde você passar, diga à minha igreja, para gritar em tom de guerra, a palavra glória ao meu nome, glória a Deus e aleluia. Porque enquanto eles estiverem adorando, eu vou fazer pedras nos rins, ser esmiuçadas e sairão pela urina, quando as pessoas chegarem em casa. Eu vou fazer veias do coração se desentupirem. Vou fazer transplantes. Eu vou distribuir dons espirituais.
Pessoas acordarão de madrugada falando em línguas estranhas depois da adoração. Eu usarei mãos para incendiar lugares com a minha glória. A minha presença descerá no local. E pessoas serão batizadas no Espírito Santo. E eu vou mostrar para a minha igreja como vale a pena me adorar. Fui buscar a palavra glória a Deus no original. Glória a Deus, todo o tributo que Ele merece. Aleluia, glória, honra, poder, dignidade, salvação, tudo. Aleluia, é a manifestação em qualquer língua que eu não me envergonho de adorar o Deus da minha salvação. Fui buscar porque em tom de guerra. Aí eu li lá. Quando Israel saía para a batalha, batia espada no escudo. Eles adoravam, as nações ouviam e temiam, porque diziam: Deus desceu no arraial, e o Deus deles é poderoso. Se você não quiser fazer, não faça, estou no término da mensagem. Mas se você quiser fazer comigo, coisas sobrenaturais vão acontecer no final desta mensagem agora. Eu vou convocar a noiva do Cordeiro, para durante 30, 40, sei lá, 1 minuto, você com as duas mãos levantadas, como é ensinamento bíblico, levantai as vossas mãos em todos os lugares, sem ira e sem contenda, sinal de rendição. Durante 40 ou 1 minuto, você vai gritar em tom alto, vai abrir a sua boca. Talvez você que não tem esse costume vai fazer, vai receber coisa extraordinária. Deus vai nos responder aqui agora. Eu convoco os pentecorais que prezam pela moralidade a levantarem as suas duas mãos agora e gritarem a palavra glória a Deus, aleluia, sem parar. Aonde houver uma mão levantada, uma boca aberta, receba o que a promessa da palavra agora, 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 já. Olha Jesus renovando, olha Jesus batizando. Sinta ânsias de vômito agora, vomite doenças. Recebam o poder de Deus agora. Olha Deus tomando crente ali, olha Deus tomando crente lá. E recebereis a virtude do Espírito Santo, e sereis testemunha. Nós não vamos nos curvar diante dos valores imorais. Meu Deus, olha isso. Olha isso. Tecalabarachondarai. Turabacanta, canta, labarassúria. Receba o hino em línguas da tua boca agora. Receba os dons espirituais agora. Oh Deus, devolve à tua igreja a glória que havia na igreja primitiva. Não dá mais. É hora de nos posicionarmos. Recebam poder de Deus agora. O céu desceu na casa. Irmã, você que não é batizada e está pedindo faz tempo, abra a tua boca agora. Jesus te batiza agora. Jesus te batiza agora.
Oh glória, oh glória. O mundo precisa saber que tem gente diferente na terra, que tem gente que quando adora, atrai a presença de Deus. Sai para lá, Satanás. A igreja está viva, 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 viva. Meu Deus, olha isso. Alá, Yoshei, Kamai, Onaia, Orabacalabarasuri, me cantalaia. Eu não sei o que Satanás fez para tentar arrancar o louvor da tua boca. Eu não sei o que o inferno andou fazendo, mas neste congresso, Deus está desmanchando toda a obra do inferno e dizendo: você vai triunfar, você vai triunfar. Olha Deus tomando crente ali atrás. Olha Deus tomando crente aqui no meio. Olha Deus tomando crente aqui na frente, na galeria. É hora de dizer quem somos. Alabarassuri Micalabaia. Somos a igreja de Cristo Jesus na terra. Tem medo de adorar não, crente. Tem medo de abrir a boca não. Ninguém vai nos calar não. Essa é a igreja. A glória está tamanha aqui dentro deste ambiente, que está saindo via internet. Alabarassuri Micaia. Você que estiver assistindo, receba o poder que está neste ambiente aqui agora. A virtude está saindo deste lugar. Com a autorização do vosso presidente, eu queria fazer uma oração, pastor. Você pode ficar em pé adorando? Meu Deus. Olha que glória. Eu fico imaginando quando a gente chegar no céu. Irmão, não querendo fazer negócio com emoção ou coisa semelhante. Você poderia dar um abraço antes de eu orar na pessoa que está ao seu lado e dizer assim: eu quero que você sinta um pouquinho do que eu estou sentindo aqui agora. Isso aqui é uma festa, crente. Oh, Jesus, batiza! Batiza! Batiza!
Senhor, a tua presença tomou este ambiente. E eu abro a minha boca para orar aqui agora, por todos os que estão agora te adorando. Nós estamos vivendo no momento final da tua igreja na terra. E há como o apóstolo Paulo, o ensinamento que pela graça nós iremos triunfar, nós seremos vitoriosos. Pai, tu estás agora alicerçando a tua igreja através da tua palavra, para que entremos nas dimensões espirituais e vençamos todos os poderes das trevas. Senhor, aonde houver alguém orando comigo, chorando, falando em línguas, sendo renovado, batizado, curado, é motivo, meu Pai, de se alegrar, de te agradecer. Aos que estão te aceitando como único e suficiente Salvador de sua alma, Pai, pela graça, não é pelos nossos benefícios, não é pela nossa grandeza, é mais sim pela graça. O Senhor nos está fazendo triunfar, triunfar sobre todos e sobre tudo que se levanta contra a tua obra. Mais uma vez, mais uma vez, minha gratidão pela tua glória neste lugar, pelo beneplácito e pela unção que derramastes, que não só fique aqui, mas que todos os que foram beneficiados levem isso e espalhem como labareda de fogo, como brasas vivas, porque não terminará aqui. Oh, aleluia! Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.